Para apresentar o tema Mediunidade e Juventude, nós vamos ter um jovem de 29 anos que desde os 14 atua seriamente no campo da mediunidade. Vinícius Lara, vou convidá-lo a estar aqui conosco agora. O Vinícius é essa alma querida, querida ao meu coração, que eu tive a oportunidade de conhecer através da mediunidade. Se você me permite, Vinícius, eu vou contar assim em um segundo, porque temos tempo. O Vinícius me chega à minha casa sem que eu nunca tivesse ouvido falar nele, trazendo uma mensagem para mim, que um amigo espiritual mandou para Lúcia. Ponto. Ele traz a mensagem, diz: você subiu lá o elevador tremendo mesmo, pelas mãos da nossa Darcy, e se não fosse a Darcy, talvez eu até duvidasse de recebê-lo, como médium, né, analisar trabalho, mas eu receberia na minha casa. E, pouquinho tempo depois, eu recebi a mensagem, fiquei achando assim, meio baqueada. Será que é mesmo para mim? Será que sou eu mesmo, essa Lúcia? À medida que eu fui lendo, eu dizia: meu Deus, é. Pouco tempo depois, o Vinícius me manda um e-mail lançando um livro. Ele tem 2 livros. Esse jovem aqui já é autor de 2 livros, Educação entre Dois Mundos, e o outro livro, esse último, Vinícius, é Roteiros Mediúnicos, orientado pelo Ivan, pelo Espírito Ivan. Pouquinho tempo depois, já com o livro pronto, que foi rápido, o Vinícius me manda um e-mail dizendo assim: Lúcia, vai ser o lançamento, não sei o quê e tal. O nosso amigo espiritual, aquele que tinha me mandado a mensagem, está aqui falando uma coisa, ele ri, deve fazer sentido para você. Ele está mandando um abraço para Zezé e dizendo que seus enfeites natalinos de mesa são de muito bom gosto. Aí eu lembrei de Kardec, da questão da checagem. Quem é Zezé? Esse espírito desencarnado que me mandou a mensagem conviveu na minha casa em 1991, cuja secretária minha se chamava Zezé, e ele era muito amigo da Zezé, que ia lá para a cozinha ajudá-la. Zezé continua comigo até hoje. A chance dela ter ido embora foi muito grande. Ele foi precisa. Manda um abraço para Zezé. E os enfeites natalinos? Foi ele que me deu. Os de mesa. Os de mesa. E ria. E os Vinícius, então, me escreve isso. Eu acho que essa é a apresentação que eu posso fazer para vocês de Vinícius Lara. Obrigado, querida. Obrigado. Tá bom? Eu puxo para cá para falar. Meus amigos, bom dia para nós. Eu queria falar embaixo, igual a Lúcia fez ontem e tal, mas por causa da luz, da filmagem, do som e dessas outras coisas todas, não dá. Então daí eu vou falar daqui, né? Estou me sentindo meio ilhado, meio longe. É uma alegria estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre juventude e mediunidade. Essas histórias que as pessoas contam da gente é engraçado porque dá um pouco de vergonha, né, quando isso acontece em público, mas de fato nós temos trabalhado com a mediunidade desde muito novo. Eu pude conversar um pouco com os amigos que ficaram no grupo com a gente sobre mediunidade, e existe sim uma espécie de tabu, uma dificuldade, existe uma cisão de comunicação muito comum entre grande parte do movimento, nós não podemos generalizar, que estuda a mediunidade, trabalha a mediunidade, lida com a mediunidade, e o jovem. E daí o que acontece? Os jovens têm percepções mediúnicas, os jovens têm vivências mediúnicas e acabam vivendo um tempo num tipo de limbo, né? Numa espécie de vácuo, onde muitas vezes não há oportunidade para estudar, para praticar e para trabalhar a mediunidade. Comigo não foi diferente. Quando eu comecei na mediunidade, que eu tinha as impressões mais claras, eu fui até algumas casas espíritas e elas se dividiram em 2 grupos de orientação. Um grupo dizia que eu estava louco, que eu tinha que tomar remédio psiquiátrico.
O outro grupo dizia que eu estava obsediado, que eu tinha que tomar passe, né? Para mim não fazia a menor diferença se era comprimido ou passe, eu queria parar de ter as experiências que eu tinha. E foi muito interessante porque um companheiro espiritual nessa época disse para nós o seguinte: viva essa experiência até o fim, beba até a última gota desse fel, para que quando você for um pouco mais velho, você saiba exatamente o que não fazer com jovens médios. Eu disse, então tá bom, é o que tem para o almoço. Assim, com essa doçura característica, vamos almoçar, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade. Fiquem à vontade para a gente trocar algumas experiências. Eu queria começar chamando a atenção de vocês para um relato pequeno que está na Revista Espírita de outubro de 1865. Não sei se vocês vão conseguir ler. Eu também não vou ler aquilo, eu vou contar a história. Sob o título Variedades, Kardec vai contar uma história muito interessante sobre Gabriel Delany. Gabriel Delany, que vai se tornar um autor espírita conhecido, uma liderança do movimento, ele vai se corresponder muito com Leon Denis e tal, mas ele nasce em 1857. Portanto, em 65, quando a história é contada, ele tem 8 anos. Era filho de um parceiro de Kardec, um amigo muito próximo. E aí Kardec vai dizer assim na história: o efeito do espiritismo para o jovem é algo incrível. E a gente vê que na casa do senhor Delany, um grupo muito sério se reúne, o pai é muito sério, a mãe é muito séria, todo mundo é muito sério, inclusive o pequeno Delany já aprendeu, já sorveu os princípios espíritas de uma forma incomum. Aí ele vai contar uma história. Estavam brincando no pátio da casa de um conhecido, Gabriel Delany e mais 3 crianças. O mais velho tinha 12. E a senhora, uma velhinha que morava ali próximo, chama eles para a casa dela. Oferece uns bombons, um pouco de conversa, e pergunta para o Gabriel: quem é seu pai? O senhor Delany. E o que ele faz? Ele é espírita. Mas ele ganha dinheiro com isso? Não, senhora. O espiritismo é uma ciência que permite a gente conversar com quem já morreu. E a senhora disse assim: como eu queria então que seu pai estivesse aqui. Porque a gente podia fazer uma sessão dessas e eu tinha umas coisas para perguntar para alguém. O que Gabriel Delany faz? Gente, tá tranquilo, não precisa do meu pai não, eu conduzo a sessão. Vocês imaginam? 8 anos, eu conduzo a sessão. Eu só preciso de uma mesa, dona. E aí ela vai, né? Brincadeira desse menino, é um pequeno. E aí começam a ser feitas as perguntas. Tem alguém aqui? Tem. Quem é? Seu pai. Mas pode dizer o nome do seu pai? Ele soletra 2 nomes, que é o nome composto, né? Corretamente. A senhora quase infarta. E ela diz assim: mas para ter certeza, pai, tem uma carta que eu acabei de escrever aqui, eu devo enviá-la ao destinatário? E o Espírito responde: urgentemente, disso dependem muitas coisas importantes na sua vida. E a senhora fica em comoção. Kardec vai falar: não são esses os relatos da previsão evangélica que os vossos filhos e filhas profetizarão? Vejam, gente, ele tinha 8 anos e conduziu uma sessão mediúnica. É coisa que a gente vê todo dia, né? Assim. Lá em Minas, se você tampar uma pedra numa árvore, cai 3 médios e 2 palestrantes. O que mais tem, né, é isso. Essa parte da árvore até que não é mentira, mas a parte da criança como médium ou do jovem como médium, ela ainda é um desafio para nós. E ela é um desafio não porque existe maldade, né? Porque daí tem um problema sério, quando a gente começa a imprimir intenção ruim na conduta daquele que convive conosco. Não, certamente os nossos dirigentes e os nossos diretores espíritas, eles estão pensando em lidar com a mediunidade de uma forma séria, correta, e proteger também jovens, crianças,
de pequenos dissabores e de grandes traumas que o fenômeno vai proporcionar. Vocês imaginem, eu nunca tinha ouvido falar de Lúcia Moisés. Aí eu subo o elevador da casa dela, quando abre a porta, Lúcia de pé, com uma feição bem firme, né? E eu pensando, eu acho que é aqui que eu devia dizer que eu estou passando mal e pedir para ir embora, né? E aí nós entramos, eu suava, em cima do móvel da sala, uma foto do espírito, que tinha pedido para eu ir lá. Eu falei, bem, então eu devo estar só 50% confuso. Nesse caso, nós tivemos orientação segura, tivemos o acompanhamento de companheiros sérios, mas há muitos lugares e muitas circunstâncias que isso não acontece. Então, daí esse receio. Mas nós precisamos não colocar a mediunidade numa espécie de geladeira e impossibilitar que o jovem chegue a ela. Isso seria muito, muito ruim. Nós precisamos entender como ela funciona. E a primeira coisa para a gente entender como funciona é pensar um pouco a respeito do conceito de médium. Principal fonte para a gente estudar a mediunidade, Livro dos Médiuns. Não tem jeito, é lá. Quando eu era mais novo, e aí eu estava na mocidade, eu queria muito ler o Livro dos Médiuns, mas o pessoal da Casa Espírita dizia que eu não podia. Porque se eu lesse, eu ia desenvolver a mediunidade. E aí eu ficava naquele medo danado, porque eu tinha muito medo de ser médium. E eu achava que não era uma coisa muito auspiciosa, muito boa. Olha o clichê da cabeça do jovem. Eu com 8, 10, 12 anos pensava assim, quem é o médium? O médium é o espírita velho. Por quê? Porque ele não aguenta mais fazer campanha do quilo. Ele não aguenta mais fazer arrumação na casa espírita, ele não aguenta mais fazer evento, ele, com dificuldade, sobe as escadas, então ele vai um dia da semana numa sala térrea fazer reunião mediúnica. E eu não queria ser médium de jeito nenhum, porque eu adorava ir para encontros espíritas. Adorava viver essas experiências que a gente está vivendo. Era difícil. E aí, eu não podia ler o Livro dos Médiuns. Mas é lá que nós vamos encontrar referência. Então podem ler, vocês não vão virar médiuns. Né? No item 159 do Livro dos Médiuns, há uma definição do que é, ou de quem é o médium. Está no texto aí? Então nós estamos fazendo uma coordenação precisa. Olha só, é muito comum a gente perguntar para alguém na casa espírita assim, eu sou médium? Aí vem a resposta mais clichê do universo. Qual é? É feio, né? Mais do que feio, demonstra não absorção completa do item que explica isso. Porque, vamos lá, Kardec vai dizer assim, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Beleza. Essa faculdade é inerente ao homem. E, por conseguinte, não é um privilégio exclusivo. Por isso, há poucos nos quais não se encontra em delas algum rudimento. Então, tudo bem, até aqui todos são médiuns, né? Mas olha só, gente, continua o parágrafo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, no uso, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade. Quando a gente começa a ler a definição de médium, ele diz assim, todo aquele que sente num grau qualquer. Aí a gente pensa que esse sentir é de sentimento. Aí eu estou assim, muito estranho. Deve ser um espírito perto de mim. Eu estou muito feliz, é um espírito perto de mim. Eu estou bravo, é um espírito. Tem uma coqueluche de colocar a culpa nos espíritos. Só que esse sentir é de sensação. É física. Então a pessoa chega na casa espírita e fala assim, eu acho que eu sou médium. Por que você acha que você é médium? Porque eu sinto um negócio. Negócio não é mediunidade. O que você sente? Eu sinto uma coisa. Coisa não é mediunidade. Lá em Minas a pessoa fala, eu sinto um trem. Trem não é mediunidade. A mediunidade é a percepção objetiva de alguma inteligência ou situação ou captação vibratória a partir dos nossos sentidos físicos,
basicamente é assim que ela se processa. Então a pessoa disse assim para a gente, eu acho que eu vi um espírito. Como que você acha que você viu um espírito? Ou você viu, ou você não viu, né? Aí eu acho que eu estou vendo a Lúcia sentada ali. Como que eu acho que eu estou vendo a Lúcia sentada ali? Ou é a Lúcia, ou não é a Lúcia. Mas que tem alguém sentado ali, tem. Não é verdade? Aí eu acho que eu ouvi uma voz me dizendo tal, tal, tal e tal. Como que você acha que você ouviu a voz? Ou você ouviu, ou você não ouviu. Não é? A faculdade mediúnica, ela deve ser encarada como uma faculdade, é assim que Kardec enxerga ela o tempo todo, ultra objetiva. Ah não, Vinícius, mas eu comecei na mediunidade com um monte de coisa estranha. Essa coisa estranha, você já viu o terreno baldio quando cresce mato? Coisa estranha é mato. Entende? E a gente precisa, então, roçar esse mato, capinar esse pasto. Não é? E o que é capinar esse pasto? É o exercício de autopercepção, de autoanálise, de autorreflexão, para entender, olha, a partir de uma percepção objetiva, surge, muitas vezes, uma sensação subjetiva. Um desconforto, uma ansiedade, uma angústia, né? Afinal, não é nem um pouco confortável você ficar vendo gente que ninguém mais vê, né? Quem está conversando com você? Não é? Isso não é nem um pouco interessante. Uma vez eu lembro, eu tinha 10, 12 anos, porque aos 14 a mediunidade ficou muito ostensiva, mas aos 10, 12 anos eu estava chegando em casa, e aí eu entrei e falei assim, ô mãe, Dona Wanda te mandou um abraço. Quem que é Dona Wanda? A Dona Wanda, do Sr. Gilson, que mora ali na esquina. Vinícius, Dona Wanda morreu tem 6 anos. Ô mãe, mas ela te mandou um abraço. Estava lá na varanda, mexeu comigo. Né? Isso não é confortável. Isso não é agradável. Você pensa assim, nossa, que legal, eu estou dormindo, tem uma voz falando do meu ouvido. Quando eu comecei a namorar, e minha esposa está aqui, a gente tinha muitas experiências estranhas. Eu me lembro uma vez, eu morava num apartamento para estudar em Juiz de Fora, sou de uma cidadezinha próxima, a Carol estava sentada na cama lendo um livro, e de repente eu levantei assustado, porque passou um homem correndo no quarto. E escondeu. Aí eu falei, Sol, tem um homem no quarto. Ela, que já estava enfadada com aquilo, falou assim, conversa com ele. É coisa sua. Não é meu. Né? Então, assim, durante algum tempo eu ficava pensando, será que eu estou maluco? Será que isso é algum tipo de alienação absurda? Será que eu não estou precisando sair e fazer novos amigos? Não é? E vejam, o fenômeno se repete. E o fenômeno tem especificidades. O fenômeno tem traços particulares. Isso é mediunidade. Porque senão a gente começa a achar, tremeu o espírito. Chorou o espírito. E surgem clichês interessantes até na prática adulta. Tem gente que não pode ver um espírito incorporar e começa a chorar. Não sabe nem quem é o espírito, não sabe o que está falando, não sabe nada, incorporou, está chorando. Por quê? Como que o espírito chega? Clichê. Como é que sai? Ninguém sabe, né? Não está claro. Isso tudo é clichê. Mas a mediunidade não é isso. A mediunidade, ela deve ser vivida com transparência. E você ser médium não é tipo uma estrelinha para você. Sabe? Não faz de você uma pessoa mais legal. E se você for orientado por espíritos sérios, você nem vai poder, numa roda de amigos, falar assim, nossa, eu vi uma coisa ontem, porque os espíritos prezam constantemente pela discrição na atividade mediúnica. Portanto, na verdade, a mediunidade é uma predisposição objetiva de contato com os outros mundos. Objetivo. Aí a gente, quando vê um médium, logo imagina que ele está vendo alguma coisa, né? Lá em Belo Horizonte, a gente tem um trabalho, às quartas-feiras, palestras públicas, eu faço junto com Wagner Gomes da Paixão, um grande amigo. E aí, eu estava tão cansado uma quarta-feira, tão cansado, lá nós temos também psicografia durante a reunião.
E eu parei a cabeça assim na mesa, sabe quando você olha para o vazio? E eu fiquei olhando para o vazio. Eu estava caindo de sono. Quando acabou a reunião, veio uma senhora falar comigo assim, pode me contar. Contar o quê? Você ficou olhando para mim, o que você viu do meu lado? Eu disse, o quê? O que você viu do meu lado? Você estava olhando para mim. Eu disse, minha senhora, eu nem vi a senhora. Eu estava cansado, foi só isso. Não, você viu, pode me contar, eu aguento. Nós começamos a achar, então, que todo médium vê espírito. Que todo médium tem uma faculdade super radiante de contato com o mundo invisível. E isso não acontece. Na própria continuação do item, Kardec vai dizer, além disso, é de se observar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para tal ou tal ordem de fenômenos. Então, de vez em quando, a gente encontra os super médiuns por aí. E eles se tornam modelos, né? Mas são raríssimos mediunidades como a de Dona Ivone do Amaral Pereira, mediunidades como a de Chico Xavier, mediunidades como a de Divaldo Pereira Franco, são raríssimas. Via de regra, o médium tem uma aptidão para psicografia, uma aptidão para vidência, uma aptidão para psicofonia, que é o que é chamado incorporação em alguns lugares. Há aptidões específicas. E ele pode, sim, transitar por várias, mas sempre vai ter uma faculdade que se especifica mais. Não é? Quando eu comecei a psicografar, eu achava muito cansativo, porque eu pensava, o que mais pode haver para ser dito que não está nas obras do Chico? Ou dos outros tarefeiros? E aí tinha caixas de psicografia lá em casa, noites que a gente fazia de sessão, e eu pensava, isso é muito, muito ruim. Sem saber, dos 18 aos 23, 24, 25 anos, o que estava acontecendo era uma especificação da faculdade mediúnica. Quando a tal carta que a Lúcia se referiu aconteceu, eu estava no interior de São Paulo fazendo palestra. E aí, o Espírito ditou a carta e falou assim, eu quero que você leve a carta e o livro para ela analisar. E eu disse, temos dois problemas, não sei quem é ela e não tem livro. Olha, procure ela, do livro cuido eu. E foi quando veio a primeira obra. Então, a faculdade vai se especificar. E a gente tem que ter isso tranquilo em mente. Tudo bem? Agora, sabendo quem é médium, existe algum problema da criança ou do jovem trabalharem na mediunidade? Sim e não. Essas respostas são ótimas, né? Sim e não. Mas Kardec já pensou sobre isso. O que a gente precisa trazer no pensamento? Kardec não vai falar da mediunidade no jovem. Por que ele não vai falar da mediunidade no jovem? Porque o conceito de jovem, como a gente entende hoje, ele é muito recente. No final do século XIX, ele estava começando a surgir. E mesmo assim, você só era jovem de verdade se você fosse de uma família rica, ou de uma família de classe média. Porque se você fosse um jovem pobre, você passava da infância para a vida adulta do dia para a noite. Haviam rituais de passagem. A primeira menstruação para a moça. Para o homem, em comunidades muito machistas, ele era levado a um prostíbulo, ele tinha alguns rituais específicos, sociais, para que demonstrasse que ele era um homem adulto. E depois dali, acabaram as coisas de criança. Percebem? Acabou, meu irmão. Já era. Se você fosse de uma família rica, você ia ter um preceptor, você ia estudar em casa, você ia aprender várias e várias e várias habilidades para que você pudesse gerir as coisas da família, da nobreza, ou as coisas da indústria, do trabalho. Pensar numa juventude tão dilatada quanto a nossa, onde você tem um espaço de preparação, de estudo, de reflexão, de aprimoramento, é recentíssimo. Começa a se discutir academicamente, de maneira geral no Ocidente, a questão da juventude no período pós-guerra. Antes a ideia vem se ensaiando. Então, veja, nós estamos falando de 200 anos no máximo. No máximo, no máximo. Daí Kardec, então, ele olha para o jovem, mas ele não trata o jovem como a gente está tratando hoje. Por isso algumas casas espíritas falam assim, o Kardec diz que o jovem não pode participar da reunião mediúnica. Kardec sequer toca no jovem, tratando da reunião mediúnica.
ele vai falar da infância. E essa infância que ele está falando vai atender às nossas reflexões. Entende? Percebe? Meio chocante isso, né? Não porque Kardec não gostava da gente. É porque no período nós tínhamos outro contexto de discussão. Tranquilo? Algum protesto? Não? O que vai estar lá no Livro dos Médiuns, capítulo 18? Quando ele vai falar dos perigos e dos inconvenientes da mediunidade. Item 6, 7 e 8 especificamente, quando ele vai perguntar sobre isso. Em que idade se pode ocupar sem perigo ou inconveniente da mediunidade? Não é isso que a gente quer saber? A pergunta de $1 milhão é essa. Você já vai chegar na sua casa espírita e falar, Kardec, credenciais. Não faça isso. Não faça. O diálogo é sempre o melhor caminho. Não é? Olha o que Kardec vai dizer, não há idade precisa. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças que têm 12 anos que vai sofrer menos afetação numa reunião mediúnica do que indivíduos adultos. E aí ele vai especificar que ele está falando da mediunidade de efeito inteligente, não de efeito físico, porque de efeito físico, de fato, exige um desgaste maior e se deve evitar que a criança participe de reuniões mediúnicas. Mas vejam, primeira luz que se acende para nós, mediunidade na juventude não tem a ver com idade, tem a ver com amadurecimento físico e moral. Beleza? Isso tem que estar claro para nós. Continuando essa questão, ele vai dizer assim, a prática do espiritismo, como nós vamos ver mais adiante, demanda muito trato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. A gente às vezes acha que mediunidade é um campo de flores, né? Os passarinhos voando, você correndo assim, os guias vindo, todo mundo de roupa branca. Aquele clichê do Nosso Lar, né? Da novela Nosso Lar, que eu acho que poucas pessoas aqui assistiram a segunda versão, né? Porque ainda teve a primeira, que aí menos ainda assistiram. E que o Nosso Lar era um campo, a novela era A Viagem. Nosso Lar era um campo florido, com os coelhinhos assim, com umas árvores. Era tipo o plano espiritual do tédio, porque não tinha nada para fazer, né? As pessoas só ficavam andando de um lado para o outro. E a gente às vezes acha que mediunidade é isso. Antes da gente conquistar com segurança o apoio de um instrutor espiritual que reconheça no trabalho que nós estamos desenvolvendo virtude, há um longo período de preparo. E o primeiro receio do médium na prática mediúnica é a pressa que às vezes a gente tem. Não é verdade? Se você tem 16 anos e alguém te fala que você vai ter que estudar 2, é 1/8 da sua vida. Não é? Dá um incômodo danado. A gente tem pressa. E na mediunidade não se pode ter pressa. O melhor é que a gente tenha muito tempo de preparo, mas o preparo que eu estou falando não é só teórico, é prático. Muito tempo de preparo para que a gente possa ter menos... Menos é ótimo, né? Que coisa horrorosa. Foi só um erro de fala, não é porque eu falo menos, não. Menos predisposição a sermos enganados. Se estes iludem, continua o texto, homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. Outro ponto interessante. Geralmente há uma dificuldade de se aceitar o jovem na prática mediúnica, alegando-se que o jovem é incapaz de se recolher, de se tornar mais sereno, introspectivo, o que não é verdade. É certo que nós prezamos muito os momentos de diversão, mas na prática da mediunidade, eu nunca vi uma reunião mediúnica com músicas muito agitadas, não no espiritismo, ou com grande movimentação. É preciso aquietar um pouco. Esse é um ponto que às vezes afasta o diretor da casa espírita de permitir que a gente participe, pressupor que há uma incrível agitação na gente, né? Continua. As invocações feitas estovadamente ou por gracejo vão dar errado. Portanto, há também uma ideia
de que essas evocações, essas reuniões, essas sessões podem ser feitas só por curiosidade, tipo brincadeira do copo, brincadeira do compasso, e todas essas outras, Charlie, todas essas outras brincadeiras, né, que a gente faz. Brincadeiras, né? Brincadeira. Eu lembro uma vez, eu nem sabia o que era esse negócio de espiritismo. Eu fui fazer brincadeira do compasso na escola. E o que aconteceu? O compasso ficou em pé assim, ó. E ele não ia nem para frente nem para trás e não caía. Deu um desespero na gente. Eu estava na 4ª série. Nunca mais. Pois fui compreender o que se passava, não é? Por fim, o que Kardec vai dizer? Eu não vou ler tudo para não ficar chato. É ideal que nós não forcemos o desenvolvimento da mediunidade no jovem, nem na criança, nem no adolescente. Mas se ela surgir, como fazer? Isso é fundamental. É de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite senão sob vigilância de pessoas experientes. Esse termo vigilância parece bem policial, né? Mas é na companhia de pessoas mais experientes, que lhe ensinem pelo exemplo. Ontem nós demos uma entrevista para a Rádio Rio de Janeiro e me perguntaram sobre isso, sobre o jovem que chega na casa espírita e como é que ele faz. Uma coisa que é indispensável para o jovem que chega na casa espírita com mediunidade é procurar o tarefeiro mais experiente da área da mediunidade. Ele tem que ser orientado por aquela pessoa que já viveu incontáveis experiências parecidas com as dele e que hoje está trabalhando de maneira harmônica, serena, equilibrada e produtiva. Talvez o tempo institucional para que a casa prepare um curso, prepare uma formação, abra um espaço dentro das suas atribuições e funções para o jovem na mediunidade, pode ser longo. Mas esse jovem está tendo experiência. Esse jovem está passando transtornos. Então, o que ele faz? Ele procura o departamento da mediunidade, procura um médium mais experiente e vai dialogar. Então, percebam, não existe em Kardec nenhuma negação da prática mediúnica para o jovem. O que nós precisamos fazer é criar espaço de diálogo dentro das instituições. E aí ontem eu vi um pessoal falando uma coisa bem legal, assim, às vezes a gente acredita que não há espaço para o jovem na casa espírita, que o jovem não recebe oportunidade, que o diretor da casa não vai até o jovem, mas é fundamental que a gente construa uma via de mão dupla. E o jovem também tenha disposição para ir dialogar com o mais velho, paciência, às vezes coragem, porque isso abre para nós espaço para o aprendizado. Se o Espiritismo se negar a entender o jovem como médio, ele está praticando um contrassenso. Tem 3 fotinhas aí, né? A primeira dessas fotos é das irmãs Fox. Elas que são tidas como as fundadoras do movimento moderno espiritualista. Foi na casa delas, lá em Hydesville, que as pancadas aconteceram, né? Que o senhor pé fendido se comunicava, como a pequena Meg o chamava, não é fazendo uma referência como se ele fosse uma manifestação diabólica. Elas eram crianças de 13 e 15 anos quando as sessões começaram. E nós costumamos ler sobre essas irmãs Fox só nas nossas aulas de evangelização, rapidamente, ou estudamos de maneira superficial nas mocidades, mas há uma obra publicada em português incrível sobre elas, chamada Falando com os Mortos, de uma jornalista americana chamada Barbara Weisberg. E essa obra é fantástica porque mostra como essas meninas foram fortes, como elas foram guerreiras na divulgação do espiritualismo, como deram a sua vida inteira pela prática, e hoje nós estamos estudando aqui Espiritismo e Mediunidade, certamente com a contribuição dessas almas, que têm um fim de vida muito ruim. Mas daí eu não vou dar spoiler para vocês. Vocês vão ler lá, né, como que é o fim da vida delas. Mas nós somos tributários de garotas de 13, 15 anos, que não ficaram só na batida. Os relatos que nós temos é que a mediunidade da Meg era tão fantástica que ela produziu efeitos de materialização, voz direta, ela produziu fenômenos inteligentes de escrita direta. São fenômenos incríveis. E elas eram jovens. Entendem? Olha que contrassenso.
Se nós entendemos que o jovem não pode estar na mediunidade, nós estamos negando a raiz do espiritismo. O jovem pode estar, mas tem que estar da melhor forma. Depois nós temos aqui, e eu fiquei pensando se eu colocaria essa foto, ou essa referência, Irmãs do Fo. Nós não temos condição de alegar se o espírito que se apresenta como Irmãs do Fo é Irmãs do Fo. Hoje. Não temos. Mas há relatos da Irmãs do Fo médium, com 15 anos, médium de Kardec. Marcel Sotomayor, quando escreve a biografia de Kardec, tem várias citações da pequena Irmãs do Fo. Sabe de quem que ele era médium? Alguém sabe qual espírito que ela recebia preferencialmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? São Luís. Quem era São Luís? O instrutor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era tipo o Emmanuel da parada. Entende? Era uma menina de 15 anos. Já ouviram falar num livro chamado Joana d'Arc por ela mesma? Tipo uma autobiografia da Joana d'Arc através da Irmãs do Fo. Kardec fazia questão de consultar a mediunidade dela, porque diz que era algo fantástico. Ela entrava em transe e escrevia. E em pouco tempo ela começava a conversar com Kardec, assim, a mão escrevendo. Sabe, igual a mãozinha do Família Adams, ia escrevendo. Passava papel, ia escrevendo, e passava papel, ia escrevendo, e passava papel. Ela ajudou na canalização, na captação das mensagens mais preciosas de São Luís em toda a obra espírita. Percebem? Quem é o jovem na história do espiritismo e da mediunidade? É nós. Não é? Nós estamos aí. E por fim, nós temos esse senhor, que é uma alma querida, Francisco Peixoto Lins, Peixotinho. Eu tive uma experiência com o Peixotinho muito incrível, mediúnica. Eu estava em Leopoldina num encontro de jovens, e a Alcione Peixoto estava lá. A Alcione é um amor, ela mora em Campos. Alguém conhece a Alcione Peixoto? Gente, dei um abraço apertado nela. Diz, Vinícius mandou um abraço e um beijo para você. A Alcione foi uma das primeiras instrutoras de mediunidade que eu tive. Me ajudou muito. Eu estava morrendo de vergonha de ir até ela. Jovem, né? Eu tinha aí 16 anos. Ela estava sentada, ela era a estrela do evento. Eu falava, eu vou lá nela, nada. Aí eu ia, opa, e voltava. Ela saiu do anfiteatro, como nós estamos aqui, e eu falei assim, eu vou lá falar nela, vou lá falar com ela. Vou até a Alcione. Eu vou até a Alcione. Levantei, saí, decidida, ela sentada numa mesa assim. Eu fiquei com vergonha, passei direto, fui ao banheiro. Na volta eu vim me martelando, eu vou falar com a Alcione, eu vou falar com a Alcione. Quando eu cheguei perto dela, eu falei, Alcione, eu estou passando uns problemas. Será que você pode me ajudar? Ah, menino, achei que você não vinha. Papai mandou eu sair e te esperar aqui. E aí nós começamos a conversar. E conversamos o encontro inteiro, lá em Leopoldina, esse evento é como uma Comerge. Cogel. Alguém já foi a Cogel? É muito bacana. Vá. Mas vá na Comerge, também é bacana. Faz um revezamento. E aí, eu tinha uma dúvida, que eu perguntava assim, como é que eu me perguntava, como é que eu vou saber que o espírito que eu estou vendo é um espírito e não é uma alucinação da minha cabeça? Como é que eu vou saber? Essa é uma grande pergunta, né, gente? E nesse dia, Alcione fazendo uma palestra, eu fiquei concentrado, perguntando mentalmente, pensando sobre isso, e o púlpito lá era maior. Eu não sei se alguém conheceu o Peixotinho aqui em vida. O Peixotinho era bem pequeno. E aí ele sentou no púlpito, na tribuna, e ficou com as pernas balançando, eu lembro disso. Sabe? E eu fazendo a pergunta, eu ouvi do Peixotinho a resposta. Tenta trocar a roupa dele com o pensamento. Se você conseguir a criação da sua mente. Se não, é um espírito. E eu achei aquilo razoável, mas não tinha certeza. Quando o Ivon começou a escrever, é o autor do segundo livro nosso, eu tinha muita dúvida se ele não era uma fantasia. E eu logo botava ele com a roupa mais esdrúxula. Palhaço, marinheiro, essas coisas, né? E um dia eu estava tentando vestir ele de palhaço enquanto ele me dava instruções. E ele falou comigo, o senhor pode parar de tentar me vestir de palhaço? Prestar atenção no que eu estou lhe falando?
Ele está, tudo bem, daí, né? O que eu vou fazer? Parei com isso. E o Peixotinho, que segundo o Chico foi o maior médium evangelizado do Brasil, começou as suas faculdades mediúnicas pequenino. Ele, com jovenzinho, 12 anos, ia para os bailes, perdia a cabeça, brigava com todo mundo, acordava a quilômetros de distância, porque era um médium de raríssimas faculdades de efeitos físicos. Ele quase morre, é dado como morto, é velado. Desperta, vocês imaginam, gente? Jovem ainda. Não sabiam bem o que fazer com ele. E aí nós temos Viana de Carvalho, que recebe Peixotinho na sua casa jovem, e vai tratar de Peixotinho, e vai orientar Peixotinho na mediunidade, e vai dar para nós esse grande médium que ele foi. Ele materializava espíritos. Vocês imaginam, a gente está conversando aqui, daqui a pouco entra o André Luiz. Oi, gente, eu sou o André Luiz, vai embora? Não é? Sheila, José Grosso, que muitos conhecem aqui, se materializavam pela mediunidade de Peixotinho, que começou como jovem. Então, há sim espaço para o jovem na prática mediúnica. E nós precisamos só pensar em como seguir esse espaço. Daí, quais são os critérios básicos para a gente ter, então, jovens praticando a mediunidade, mas não só jovens. Eu tinha escrito essa transparência, critérios para a vivência da mediunidade, e eu tinha colocado a palavra jovem. Eu fiquei conversando com Carol ontem à noite, falei, eu vou tirar o jovem. Porque esses critérios não são para o jovem. São critérios universais. Nós não podemos ficar separando as coisas, sabe? Essa aqui é a reunião do jovem, essa aqui é do jovem. Não. Nós temos que integrar. Eu achei incrível ver os facilitadores, que são jovens há mais tempo do que nós, interagindo conosco durante esse evento. Isso é raro, é uma pedra preciosa que vocês receberam como um presente dos céus. Então não é separar, é unir. E quais são os critérios? Primeira coisa, é fundamental que exista recolhimento. A gente pode adorar muito dançar forró. É legítimo, Deus não está contra, não vai te fazer mal, mas não dá para ir dançar forró com a mesma disposição que você vai para uma reunião mediúnica. É preciso recolhimento. O que é recolhimento? É você pensar sobre si mesmo, a sua função. Você está lidando com outras mentes. O espírito não é uma fumaça, né? Não é o Gasparzinho que vem se comunicar. O espírito é outra pessoa que tem dificuldades, que tem medos, que pode estar com tanto medo quanto você tem medo de outras circunstâncias. Pode estar com tanto medo de se comunicar como você tem medo de ser assaltado. É uma mente. Quando ele abre na reunião mediúnica a sua história, e ele divide com o grupo um trauma que ele tem, ele está diante de um momento sagrado para a trajetória dele. Portanto, recolhimento é indispensável. Seriedade também. Seriedade não é viver carrancudo. Se vocês assistirem uma comunicação do Zé Grosso, né, vocês já devem ter assistido em algum lugar, vão ver que o Zé é um amor de pessoa, né, de espírito. Né? O Zé é incrivelmente agradável. E ele fala, olha, fulano, eu tenho um presente para você aqui, tem que vir buscar. Tem vaga na minha equipe. Quer vir? Eu queria tocar o violão, mas se eu tomar da mão do menino, ninguém fica na sala. Não é? Pô, isso é muito interessante. A seriedade é a seriedade do compromisso. Depois da seriedade, nós precisamos de espontaneidade. Parece um contrassenso, né? Como é que você vai ser sério e espontâneo? Não, você vai ser compromissado e espontâneo. Qual que é o problema da espontaneidade? O que está aqui? Porque a gente começa a achar que o fenômeno mediúnico é todo igual. E o problema do médium é quando ele tem uma impressão, ele não sabe se ela é muito verdadeira, se ela é falsa, ele não sabe como é que é, e ele completa por conta própria. O espírito fala Pai e ele completa nosso. Deu errado. Né?
A espontaneidade é percebeu, percebeu, não percebeu, não percebeu. O jovem tem que sustentar isso, porque os mais velhos não sustentam. É muito comum a gente ver as pessoas embarcando em ondas estranhas, porque leram em muitos livros, porque o médium mais experiente faz, porque eu ouvi dizer que é bom. Não, o médium tem que ter percepção e coragem de dizer se teve ou não. Às vezes a gente termina algum evento, alguma palestra, e alguém vem falar assim, você viu aqueles espíritos incríveis que estavam ali? E eu digo, não. Nenhum deles. Às vezes eu vejo, ninguém vê. Bom é quando todo mundo vê igual. Mas quando isso não acontece, é importante que a gente mantenha a espontaneidade. Que a gente seja honesto com as nossas percepções. Inclusive porque elas vão ser erradas algumas vezes. Isso vai servir para a gente ajustar, apertar o parafuso. Depois disso, tem que estudar a mediunidade. Eu comecei com 17 anos na reunião mediúnica. Dos 14 aos 17 foi um pandemônio. Dos 17 eu comecei na reunião mediúnica. E aí, quando eu tinha aí uns 22, eu tinha certeza que eu sabia tudo sobre mediunidade. Entende? Eu já tinha estudado o livro dos médiuns 3 vezes, eu tinha estudado vários livros e eu era o expert em mediunidade. Resultado, deu errado, né? Deu errado. Mediunidade é estudo constante. Você não tem que virar tipo essas pessoas que você faz qualquer pergunta sobre o livro dos espíritos e elas te falam onde está, né? Eu tenho uma inveja disso muito grande. A pessoa vai fazendo palestra citando, né? Na questão 389, a pessoa fala. Não, mas isso aí está na questão 693. A minha memória é terrível. Eu guardei a 1 a 132. E eu acho que é 919. Não é esse tipo de estudo, de aprendizado que a gente tem que ter. Mas sempre é importante ler algo. Sempre é importante participar de grupos de discussão de mediunidade. Sempre é importante trabalhar, sobretudo, esses mundos internos que a gente não vê. O contato com a nossa sombra, o contato com os nossos impulsos, o contato com as nossas fraquezas, para que a gente possa oferecer um material e um espaço maior para os espíritos. Lucidez também é importante. Por que você vai ser médium? Ah, porque é legal. Por que você vai ser médium? Ah, porque eu sou doido para ser médium. Por que você vai ser médium? Ah, porque eu sinto umas coisas. Né? Não, não seja médium, você não é obrigado. Antigamente o povo falava assim, se você não for médium, sua vida não vai para frente. Você vai ficar amarrado. Não tem nada de amarrado. O espiritismo não amarra ninguém, solta todo mundo. Você tem percepções mediúnicas e não quer trabalhar na mediunidade, vai ser um excelente evangelizador e colher essas impressões positivas na evangelização. Vai ser um ótimo palestrante espírita e colhe essas impressões positivas na tribuna. Vai ajudar a organizar a biblioteca da casa, vai cuidar da gestão dos recursos, vai fazer um movimento de integração e unificação na sua cidade, no seu estado. A mediunidade vai ser canalizada naturalmente para isso. Portanto, é importante você ter lucidez do que você vai fazer. Por que você quer ser médium? Ah, porque eu acho que é bom. Não, não vá ser médium. Entenda, você é médium para ser ponte, e é ponte para livrar as pessoas do sofrimento. Pessoas encarnadas através da instrução e pessoas desencarnadas através do socorro. Não tem mais. Não tem festa, não tem confete. Não tem. Podia ter, mas não tem. É bem assim. E por fim, que está a reboque, né, vem junto com a lucidez. Toda prática mediúnica precisa de bons propósitos. Se a gente conseguir juntar todas essas coisas, meus amigos, está tudo certo. Às vezes eu chego nos lugares para fazer palestras e as pessoas dizem assim, nossa, eu li o livro que você recebeu. Que bom. E você é tão novinho. Nem parece que foi você que psicografou. Eu digo, mas não fui eu que escrevi, eu só psicografei. Não, mas tem umas ideias, uns conceitos, dá um curto-circuito na cabeça dos outros, sabe? E a gente fica meio como um ET, que chega no lugar e fala, gente, olha lá o jovem que é médium. Credo. Nós precisamos parar com isso. Eu tenho certeza que aqui nós temos excelentes médiuns.
tenho certeza que aqui nós vamos encontrar pessoas que daqui a 10, 20 anos, eu vou estar voltando no estado do Rio, vocês vão estar como liderança de juventude, liderança de movimento, conduzindo eventos como esse, e nós vamos estar conversando de mediunidade novamente. O que nós precisamos é exercitar essa busca consciente pela prática da mediunidade. Mas esse papel é nosso. Daqui a pouco eu deixo de ser jovem, né? Segundo o Bruno, né? Eu deixo de ser jovem, eu me torno velho. Não, aí não é velho também, né? Eu me torno mais adulto, maduro, né? Jovem nível 2. Não é? Vai até o nível 5, né? Né? E aí o que acontece? As funções vão mudar, as buscas vão mudar, a gente só precisa manter a porta da nossa mente e do nosso trabalho abertas para acolher, instruir e gerar perspectiva de trabalho. Essa é a maior dificuldade do jovem na mediunidade. E é por isso que a gente precisa falar do tema. Tranquilo? Que bom. Vocês são lindos. Temos alguma pergunta? Obrigado, querido. Alguma questão? Quando a gente estuda o livro dos médiuns, obrigado, a gente percebe lá que ele dedica boa parte do tempo à educação moral, né? A parte da educação moral. Sim. Então, na realidade, se a gente tem uma percepção completa da formação do médium, a gente começa a formar o médium na primeira ciclo de evangelização infantil, quando a gente começa a trabalhar a questão da educação moral. E se o jovem está na mocidade, ele já está nesse processo de desenvolvimento da sua mediunidade. Então, na hora que ele percebe que estudar e educar-se moralmente faz parte desse processo, é interessante. Eu gostaria, assim, na tua experiência, como que você encarou isso daí e o que você pode, além disso, acrescentar para a gente? Vejam, olha, aqui, se a gente for perguntar assim, quantos jovens estudam mediunidade desde a evangelização, a gente vai ter uma parcelinha bem pequena. Não é? Bem pequena. Porque geralmente os dirigentes acham que isso não é tema, e na minha formação não foi diferente. Eu não tinha estudo de mediunidade. Eu não tinha instrução de mediunidade nem na evangelização e nem na mocidade propriamente dita. E isso foi desafiador, porque quando a faculdade apareceu, e eu não queria, né? Eu não acordei um dia e falei assim, nossa, Deus, que vontade de ser médium. E aí Deus me mandou a mediunidade. Né? Eu acordei um dia, e ao invés da minha cama no meu quarto, só tinha uma pessoa em pé. E eu falei, nossa, deu muito ruim isso aqui. Né? Daí a pessoa atravessou a parede e foi embora. Eu falei, deu pior ainda. Aí agora ficou muito pior. E nós tivemos que estudar tudo a partir do surgimento da mediunidade. Mas essa sua colocação é precisa. É precisa. Eu fiquei muito satisfeito ontem, porque no sábado nós conduzimos um grupo de estudo, um grupo de discussão sobre mediunidade com os meninos. E um grupo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, se fez uma pergunta. Por que a gente não estuda mediunidade na mocidade? E aí eles pegaram e gravaram um vídeo para a coordenadora da mocidade, pedindo explicações. Tia, por que a gente não pode estudar mediunidade? Isso é incrível. Mandaram no WhatsApp dela. É isso, entendem? Nós precisamos estudar a mediunidade não como sendo algo fantástico, mas unicamente porque não existe espiritista sem mediunidade. Não existe espiritista sem contato com o mundo dos espíritos. É irracional a gente pensar que há pessoas que frequentam a casa espírita 20 anos e nunca viram uma comunicação mediúnica. Não sabem como é uma psicografia. Porque tudo acontece em dias muito restritos e fechados, a portas lacradas, e há um verdadeiro ritual de iniciação para você chegar na sala. Não é bem assim.
Na nossa casa há um fenômeno interessante. Às vezes os espíritos mandam mensagens para os jovens. E aí o coordenador da reunião mediúnica é também o coordenador da juventude. Então ele vai e leva o áudio da mensagem para os meninos. E os espíritos falam para os meninos. Então vira algo natural. Houve um caso interessante que um espírito comunicando-se falou com os meninos que eles tinham que aproveitar a juventude e tinham que aproveitar essa juventude aliada ao evangelho. E ele usou uma expressão característica de pessoas mais velhas, o espírito. Ele diz assim: é muito importante que vocês gozem a oportunidade. E aí logo depois que ele falou, ele ficou em silêncio. E disse assim: não vão rir do meu goze. O que aconteceu? Foi para a mocidade. Na hora que ele falou, gozem a juventude, os meninos começaram a rir no tempo que ele estava em silêncio. Quando os meninos pararam de rir, ele falou, e não vão rir do meu goze. Aí os meninos ficaram assim, né, meio, que é isso? Então, isso desmistifica a mediunidade. E é fundamental que a gente faça isso o quanto antes. Bom dia. Bom dia. Sou Leonardo. Eu queria compartilhar uma angústia, porque eu trabalho também na mediunidade há 3 anos, desde os 19. E para ser médium, eu acho que a gente tem que abrir mão de muita coisa. Porque certa vez, numa reunião mediúnica, eu falei, a reunião está muito pesada, eu estava meio mal, aí o espírito me repreendeu e falou assim, você está pesado. Eu falei, mas hoje eu passei o dia bem, não, você riu aquela hora naquele papo com os amigos. Eu falei assim, mas eu só ri. Mas você lembra do conteúdo da conversa? Aí eu lembrei, e realmente eu fui observando que aquilo não era adequado. E a gente tem que abrir mão de muitas coisas para poder estar ali no dia da mediunidade e ser um instrumento um pouco melhor. Uhum. Mas o que você falou da questão de ter alguém mais experiente, eu encontrei muita dificuldade, eu ainda encontro. Eu procurei na minha cidade, não só no meu centro, porque no meu centro eu não tive disponibilidade de conversa. Eles falam, olha, eu não vou poder te ajudar, eu recomendo que você procure outras pessoas. E eu procurei muitos outros centros, falei com pessoas que eu precisava de orientação, de pessoas mais velhas, mais experientes. Teve um até que falou assim, me dá seu telefone que eu vou te passar. E ele está para passar ainda hoje. Fui atrás de um senhor de 80 anos, que ele é considerado um dos maiores conhecedores de mediunidade na nossa cidade. Sim. E aí ele falou assim, olha, eu não posso te ajudar, eu já estou bastante idoso, você procura alguém que talvez tenha mais disposição. E aí eu encontrei ainda, encontro dificuldade no diálogo com alguém, porque eu tenho 22 anos e eu fico perdido. Como você falou, eu tenho 3 caixas de mensagens na minha casa. Falei, vou botar fogo em tudo para seguir o exemplo de Chico. Põe fogo, queima e está resolvido. E aí eu fiquei na dúvida, pedi ajuda para ler, ver se tem algum sentido. E aí mandei e-mail para um amigo que falou que ia ler, ele não leu até hoje. Então, aí o que a gente faz por conta própria? Vai lendo, e buscando de alguma maneira alguém que possa orientar. Mas essa orientação de alguém que está à frente de nós é bastante complicada. Eu esqueci seu nome. Leonardo. Deixa eu acho que você tocou em 2 pontos muito importantes. Nós nem tínhamos esse espaço de pergunta, mas eu estou confortável. Talvez a gente ainda faça mais uma e depois a gente encerra, para não atrapalhar a organização. Primeira coisa, sobre as renúncias. Tudo que você faz, você vai ter que ter renúncia. Não dá para a gente pensar que o médium é tipo uma samambaia. Né? O médium não vai virar uma samambaia. Você vai sair, você vai se divertir, você vai ter a sua vida convencional. Isso não impacta na mediunidade pela coisa em si. Qual que é o ponto? Nós temos muito pouco hábito de analisar as nossas próprias fraquezas morais. Daí assim, eu não devo, por exemplo, evitar lugares com vibrações negativas porque alguém me mandou. É preciso que eu entenda qual é a ressonância que aquela vibração produz em mim. Eu não devo abrir mão disso ou daquilo somente porque eu li num livro. Porque senão se torna asfixiante. Eu tenho que começar a fazer um inventário moral da minha própria condição. Porque talvez, para mim, aquilo que soa difícil não tenha nada a ver com bebida, não tenha nada a ver com sexualidade, não tenha nada a ver com frequentar outros lugares, tem a ver com a maledicência. E daí eu sou o super médium samambaia, que não faz nada, mas falo mal da vida dos outros o dia inteiro no Facebook. Aí é uma desgraça. Então,
O mais importante é que a gente consiga estabelecer esse inventário moral, que é coisa de anos. Depois que eu tive certeza que eu não sabia nada de mediunidade, eu comecei a fazer inventário moral. E eu acho que é isso que vai ajudando a gente na tarefa. Sobre buscar auxílio de pessoas mais velhas, você está certíssimo. É muito difícil a gente encontrar essas pessoas, mas a gente deve procurar. Eu passei dos meus 15 até os meus 23, 22, procurando um instrutor que pudesse estar o tempo todo perto de mim, pudesse me orientar, e eu não encontrei. Encontrei instrutores à distância. E o que começou a acontecer de estranho? Eu que procurava pessoas para me orientar, comecei a receber pessoas que pediam que eu as orientasse. E eu pensei com Deus, o senhor é engraçado, o senhor é curioso. Portanto, continua a sua busca. Vocês todos continuem as suas buscas. E se precisarem de ajuda, podem contar comigo. Podem contar comigo. Meu Facebook é Vinícius Lara. Manda mensagem lá, a gente conversa. E eu vou ter todo o prazer de dividir com vocês aquilo que um dia fez bem para mim. Podem trocar comigo. Tá? Meus amigos, a gente tem muito evangelizador aqui. E a maioria de nós já passou pelas experiências de ter jovens médiums. E algo assim mais difícil, de ter mães, pais, pedindo o que eu faço com minha filha, o que eu faço com meu filho, para onde eu encaminho. E a sua casa não tem a menor estrutura de receber. Era a pergunta que eu ia fazer, ele já intuiu ali do lado, o espírito estava me cutucando, eu estava entretido no computador, ele acabou fazendo a pergunta. Qual a importância de um, que eu chamo tutor, né, ter um mentor, né, um tutor encarnado, realmente, efetivamente capaz de orientar esses jovens médiuns? É indispensável. É indispensável. Como que a gente pode fazer isso na juventude? Porque o jovem que chega na casa espírita com problema de mediunidade, ele tem que ir para a juventude mesmo. Ele tem que participar da juventude, sim. Ele tem que lidar com esse mato grande que a gente falou no começo. É na atividade da mocidade. É na atividade da juventude. Mas a gente tem que ter condição de, eventualmente, levar um médium da casa para conversar com os meninos. Para que eles possam perguntar livremente. Esse jovem precisa ser apresentado à equipe que dirige a casa. Talvez ele não vai ter essa orientação tão próxima, como o Leonardo falou, né? Mas ele precisa ter uma referência para que ele se movimente. A partir dessa referência, ele vai fazer a sua caminhada e vai seguir estradas mais longas. Mas a casa tem que possibilitar, deve possibilitar, diálogo constante entre departamento de mediunidade e departamento de infância e departamento de juventude. Porque senão fica manco, fica vazio. Os meninos podem olhar os médiuns da casa e falar, o fulano é médium, olha que interessante. O fulano, a cicrana é médium, olha que interessante. Se eu tiver alguma questão, eu vou perguntar para o fulano, eu vou perguntar para a cicrana. Então é indispensável, indispensável. E vocês aqui que também são evangelizadores de juventude, coloquem essa pauta no estudo de vocês. Num cronograma anual, não só a partir da teoria. Uma coisa que todo médium percebe é que estuda o livro dos médiuns de fio a pavio, quando vai para a prática, a percepção é totalmente diferente. Ela é ampla, ela contém aquilo, mas ela vai além das expressões que Kardec nos apresenta, porque ela é específica. Então é muito rico a gente ter um médium bacana. Se vai receber na cidade um médium, que vai fazer uma palestra numa casa espírita, que vai fazer um evento de unificação, não tenham vergonha. Liguem para quem está organizando o evento e dizem assim, será que esse médium pode vir conversar com os nossos meninos? E faz uma roda de conversa. E abre o espaço para os meninos perguntarem. Cria essa perspectiva. Isso é indispensável. Isso é indispensável. Bom dia. Bom dia. Então, muitos jovens costumam ter descontrole da mediunidade assim que ela começa a aflorar. E
eu já vi recomendações que falam que o jovem precisa trabalhar mesmo na casa espírita. Uhum. Outros trabalhos, no caso, não da mesa mediúnica. E eu queria saber qual é a sua visão em relação a isso. Como é que é seu nome? Helena. Helena. É verdade. Mas o jovem, ele às vezes tem esse descontrole por um efeito colateral da mediunidade. André Luiz faz para nós uma revelação. Ele vai dizer que a mediunidade está intimamente associada à glândula pineal. É uma revelação. Os estudos depois vêm comprovando isso. E aí nós temos uma circunstância que é muito interessante. A glândula pineal ela funciona ativamente até o período do final da adolescência, né? Depois ela entra numa espécie de sono, né? Nesse período, então, ela está produzindo hormônio, está produzindo muita coisa, e ela fica numa região cerebral que em volta dela, como se fosse assim a encapsulando, nós temos o sistema límbico, que é um sistema, parte do sistema nervoso, que é responsável por emoções, que é responsável por reações do corpo mais intensas, sudorese, taquicardia, angústia. O sistema límbico gerencia isso um pouco. Quando a mediunidade entra em eclosão na juventude, o que acontece? O sistema límbico que está ali coladinho sofre a descarga. A mão transpira, a perna fica, né? Dá sensação de desmaio, taquicardia, aquela angústia. Bem, tem um componente que é biológico. Esse tem que ser encarado com paciência. É tipo quando a voz afina e engrossa, né? Você está falando. Ou quer barba e só tem aquele bigode ralo. Não tem jeito. Isso é físico. Agora, o jovem é uma caixinha de surpresas. Por quê? Porque ele está completando o processo reencarnatório dele. Quando ele está completando o processo reencarnatório, ocorre uma espécie de sobreposição de personalidades. Vamos lá, que não é difícil. Você desencarnou, eu desencarnei como Jorge. O Jorge foi um cara muito ruim, isso é uma hipótese, tá, gente? O Jorge foi um cara muito mau, o Jorge chutava cachorro na rua, não pagava contas, o Jorge brigava com a esposa, o Jorge era muito possessivo, o Jorge tinha vários vícios, bebia e fumava compulsivamente, aí o Jorge morreu, né? E quando ele vai reencarnar, lá no interior das Minas Gerais, nasce o pequeno Vinícius. É o Jorge. Só que ele vai começar a ser educado de novo, não vai? Aí os pais do Vinícius, a educação formal, escolar dele, a casa espírita, os amigos, vão formar uma outra matriz de personalidade. O que acontece no fim da juventude, ou no período da juventude? Essas duas matrizes se sobrepõem. Por isso é um período de tantos conflitos, não é? Se sobrepõe. O Jorge quer vir de novo, mandar, mas existe um Vinícius, que já fala, olha, eu não posso bater nos cachorros na rua, nem fazer essas coisas horrorosas. O problema é que isso é muito poucas vezes explicado para o jovem. Ele não percebe isso com clareza. Ele não entende que aquela vontade de matar o mundo talvez faça parte, né? Ele precisa lidar com essa vontade. O que a mediunidade produz? A amplificação das percepções da própria mente. Então você imagina que o Vinícius está aqui, parece um anjo de candura, faz prece, faz aquela carinha que está em Deus, mas por dentro está o Jorge. Como por afinidade ele está vibrando em chutar cachorro, ele vai atrair que tipo de espírito? Chutadores de cachorro, não é? Quando esse espírito aproxima, ele gera o que André Luiz chama para nós de ressonância. A vibração do espírito ressoa no médium, toca lá no Jorge, aquele impulso vem todo à tona. Aí dá uma sensação de perda de controle. O que a gente precisa fazer? É observar cada percepção. Por isso a importância do tutor, do preceptor, da pessoa encarnada. Porque o menino tem que dizer assim, eu senti um espírito suicida. E eu me desequilibrei completamente. Mas num outro momento eu percebi o espírito da minha avó e eu não me desequilibrei. O que faz com que essa percepção
te desequilibre e a outra não? O que faz com que você tenha ressonância num caso e no outro não? Aí você começa a fazer esse inventário interno que eu estou falando. Então o jovem tem que trabalhar na casa espírita? Tem. Em quê? Em tudo que ele quiser, em tudo que ele puder, em tudo que tiver espaço para ele trabalhar. Mas ele não pode entender que ele vai fazer uma apostila de curso de mediunidade, que ele vai acabar e que vai dizer, pronto, agora eu sou médium. Na verdade, o processo da mediunidade é esse inventário, para ele perceber naquilo que ele vai interferir nas comunicações, o que tem mais ressonância, o que causa mais impacto. E veja, não é unicamente conduta do jovem perder o controle. Há muitos médiuns experientes que, diante de algumas comunicações específicas, vivem um quadro de ressonância tão intenso que também desequilibram. A questão é que o jovem está, assim, descobrindo esse mundo. Mas o que é importante é que a gente entenda. Componente físico, reflexo espiritual. Ok? A última pergunta. Ontem, Mateus, eu estava lendo um texto aqui do Leon Denis. É um texto, estava com papel ao longo do encontro, você deve ter me visto lendo em algum canto. Ele é um texto inédito do Leon Denis em português, está sendo traduzido para publicar agora. E a editora pediu que a gente fizesse uma apresentação, fizesse alguns textos. E o texto fala todo de juventude. E ele aponta uma questão interessante. A nossa juventude é constantemente provocada para olhar para fora. O tempo todo. O tempo todo. E nós perdemos hábitos culturais de recolhimento. Nós somos espíritas, portanto, nós não temos a hora sagrada, não é? São as 6 horas da tarde, onde se rezava a Ave Maria. Agora, converse com os avós de vocês. Todo dia, às 18 horas, a casa inteira parava e eles faziam a Ave Maria. Converse com algum parente mais velho que não seja espírita. Né? Vejam, havia esse momento, havia esse espaço de recolhimento institucionalizado, né? Na família, na escola. Hoje nós não temos esse espaço. Não é só o jovem que é ansioso, o jovem também. O que tem crescido muito, inclusive na ciência, nos estudos acadêmicos, são análises sobre os impactos positivos da meditação e do relaxamento na mente e na ansiedade. Então, hoje nós temos práticas como mindfulness, temos meditações mais específicas, como a shamatha, que é uma bem simples, de origem oriental. Nós temos outras práticas meditativas. E veja, eu não estou dizendo meditação como aquela do CD que você ouve, a pessoa te conduzindo, não. Essa também. Mas eu estou dizendo da meditação do silêncio, da respiração. Essas práticas são muito positivas para ajudar no controle da ansiedade. Então, o que eu sugiro é que vocês tentem pesquisar um pouco sobre isso. Vocês não vão achar nada na literatura espírita, porque não é de raiz espírita, mas da mesma forma também não se choca e não se contradita com o espiritismo. A meditação é uma prática que nós instituímos nos nossos grupos de estudo da mediunidade. Antes do médium entrar na prática, a gente orienta sobre como silenciar, como fazer meditação, como serenar e como abrir espaço mental. Agradeço a vocês e até uma próxima oportunidade.